Olá, bom dia a todos, todas. Todo mundo me ouvindo? Bem, eu queria primeiro agradecer e parabenizar o Leonídio e a Cristina por colocar o tema tecnologia social dentro da Fiocruz em debate para se discutir conceitos, práticas e monitoramento nem tanto, mas conceitos e práticas é mais a minha praia. E, enfim, dizer que os conceitos sempre vão estar atrelados às relações políticas e logo cheios de interesses, assim como todas essas questões que a gente vai trabalhar aqui, porque o que eu vou apresentar, na verdade, trata de uma experiência dentro de várias experiências, logo uma meta-experiência que incluiu o conceito de tecnologia social pela necessidade extrema de começar a trabalhar o pensamento sistêmico. Tá? Então, assim, por conta de, atualmente, o pensamento está extremamente fragmentado, e nós termos como objeto de trabalho a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que trata de uma extensa gama de ações, atividades e uma matriz muito interessante de trabalho, não teria como se trabalhar dentro ainda da lógica que está trabalhando o objeto planta medicinal e fitoterápico. Tá? Dentro de uma perspectiva muito hegemônica, extremamente hegemônica, considerando os interesses dos laboratórios farmacêuticos e da desvalorização das práticas sociais de saúde. Então, quando, na verdade, dentro dessa experiência eu consegui absorver o que poderia ser tecnologia social num conceito não tão estrito, um conceito bem mais amplo, praticamente foi uma epifania. Eu disse assim, caramba, isso aqui tem tudo a ver com política pública e política pública de saúde. Tá? Então, a partir disso tudo, a gente começou a trabalhar esse tema e tem discutido muito em seminários e outros espaços a relação das tecnologias sociais como uma estratégia de implementação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Tá? E é mais ou menos um pouquinho do que a gente vem vivenciando lá na Vice-Presidência de Ambiente e Atenção, o que a gente vem discutindo e formulando, porque ninguém está fechado, ninguém está com a ideia correta, nós estamos vivendo isso e está sendo bem interessante. Tá? Eu preciso, apenas para localizar todo mundo sobre a Política Nacional de Plantas, ela foi aprovada em 2006, em 2008 foi elaborado um programa, eu participei da elaboração dessa política desde 2003 no Ministério da Saúde, à época na Secretaria Executiva, e essa política ela tem alguns princípios orientadores. Esses princípios orientadores estão relacionados entre si e dentro de várias áreas. Tá? Uma delas, a ampliação das opções terapêuticas e melhoria da atenção à saúde aos usuários do sistema, o uso sustentável da biodiversidade brasileira, a valorização e preservação do conhecimento tradicional das comunidades e povos tradicionais, o fortalecimento da agricultura familiar, o crescimento com geração de emprego e renda, tá? Como redutor de desigualdades regionais, e o desenvolvimento tecnológico industrial, além da inclusão social, redução das desigualdades sociais, e a participação social e o controle social. Bem, se nós avaliarmos a princípio esses princípios orientadores ou norteadores dessa política, nós vamos imediatamente dizer assim, isso aqui tem uma ampla relação com o Programa Brasil Sem Miséria e com inúmeras outras políticas públicas, não necessariamente só de saúde, mas de biodiversidade, desenvolvimento social, e essa teia de políticas, de como que a gente coloca isso, como que a gente consegue garimpar essas relações, que na minha opinião, constitui um grande desafio. Então, considerando esses princípios norteadores e orientadores da BNMF, apenas para mostrar para vocês mais ou menos o que é essa política, eu vou agora falar um pouquinho do que foi a nossa experiência, tá? Com o Ministério da Saúde, quando o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Ciência e Tecnologia, nos chamou a vice-presidência para articular um termo de cooperação, né? E por meio de um projeto
que teria como objetivo, a priori, o apoio aos municípios por meio de projetos enviados ao Departamento de Assistência Farmacêutica, com o objetivo de organizar os serviços de fitoterapia no SUS. Bem, nesse primeiro momento do projeto, nós fizemos uma oficina onde várias experiências municipais em fitoterapia, o que cada município estava fazendo, foram apresentadas e nós conseguimos trocar várias ideias, e principalmente propor uma linha orientadora de projetos que serviria como modelo para os próximos projetos, porque quando os projetos chegavam a gente, eles estavam mal estruturados, eles não estavam... Afinal, qual o objeto desse projeto? O que a gente quer efetivamente induzir? Porque a gente não quer trabalhar projeto tecnológico hard ipsis literis. A gente quer trabalhar também com as relações mais humanizadas dentro do escopo da saúde. Bem, então nós fizemos essa oficina com o objetivo de orientar esses projetos e sentir um pouquinho o que estava acontecendo nesses territórios. Foi nesse momento que nós entramos em contato com uma experiência bem interessante de Belém do Pará, que era da farmácia nativa. Tá? Essa farmácia nativa, inclusive, foi premiada, recebeu o prêmio da Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. Foi quando eu disse, nossa, eureka, é isso mesmo, porque nós temos que, ao invés de pegar um segmento de toda uma cadeia produtiva, a gente tem que pegar as experiências, porque é na experiência que está a comunidade, que está o conhecimento, que está o saber. Então não tem como você pegar e fragmentar. Então, a partir desse insight no blackout, como diria outro, assim, o que eu vou fazer? Então, surgiu esse insight, nós fomos para um outro momento. Vamos, então, montar uma oficina em Belém do Pará e vamos tentar sistematizar, organizar ou reunir um conjunto de experiências em tecnologias sociais na área de plantas medicinais e fitoterápicos, para também sentir se isso existe, se é pertinente isso que a gente está pensando que a gente pode avançar. Muito bem. Então, nós fizemos 2 oficinas em Belém do Pará, uma em 2010 e uma em 2011, com o objetivo de estruturar redes de tecnologias sociais no bioma amazônico. Por que no bioma amazônico? Porque a Política Nacional de Plantas está estruturada para se trabalhar nos diversos biomas brasileiros. Tá? Então, o bioma amazônico, pela sua marca, pelo seu conjunto de fatores que estão ali intrínsecos, nós resolvemos começar por ali, até por conta do desafio mesmo. E a Amazônia não é simples. Tá? E considerando que as redes de tecnologia, que a tecnologia social, ela permite essa interface entre ciência, tecnologia, tá, e sociedade. Muito bem, os projetos foram selecionados, teve uma primeira etapa, tá? E a maioria das demandas dos projetos estavam relacionadas à estruturação de horto, à compra de equipamentos para beneficiamento de plantas, aquisição de equipamentos, apoio à estruturação de farmácias vivas, tá? E por aí vai. E também em Belém nós tivemos uma demanda para apoio à estruturação de cultivo, para a estruturação de bancos de germoplasma. Bom, passado isso, numa segunda etapa, avaliou-se que a necessidade de desenvolver estratégias de ampliação do escopo dos projetos para que os mesmos contemplassem os demais segmentos da cadeia produtiva, no intuito de evitar gargalos referentes à produção de matéria-prima, não só de matéria-prima, outros gargalos relacionados à regulação e a própria relação do mercado institucional público, que a gente também tem que estar trabalhando muito, né? Tem debatido muito dentro ali do Ministério da Saúde. A partir dessas análises, foi proposto que os novos financiamentos dentro do Ministério da Saúde deveriam apoiar arranjos produtivos locais, pautados nos conceitos de tecnologia social, em rede, e tendo como ferramenta estratégica as tecnologias de informação e comunicação. A ideia é montar esse banco de experiências em tecnologias sociais na área de plantas medicinais. E agora a gente está contratando, inclusive, a Bel Miranda, que era da Rede de Tecnologia Social, e ela vai nos dar esse apoio aí desse banco de dados. E esses projetos, a partir dessa etapa, eles constituirão, por sua vez, a linha de base dos pilotos a serem aplicados nos biomas,
levando em consideração os ajustes metodológicos a serem realizados ao longo do processo. Ou seja, ninguém tem nada... Uma coisa é, eu tenho um método, ok, mas quando chega no espaço de intervenção, é bem mais... o buraco é mais embaixo. E a ideia, inclusive, essa ideia ela surge com uma conversa com o pessoal da tecnologia social da FINEP, o Maurício e o Rodrigo, que agora está na assessoria da presidência. Eles dizem, gente, então vamos, considerando que a gente está falando de uma política pública e que o município precisa, de forma efetiva, encampar a ideia de que ele vai transformar essa política pública em ações concretas dentro desse território, vamos então pensar, para além da rede de tecnologias sociais, também uma rede de municípios apoiadores dessa política, para que eles possam assumir os compromissos que essa política exige no seu território. Uma outra percepção que nós tivemos desse processo foi a necessidade de entender que a tecnologia social ela permite estabelecer interface entre uma outra política que chama Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Essa política também foi aprovada em 2006 pelo governo brasileiro. Mas, inclusive, por conta dessa relação dicotômica entre o que é atenção, o que é assistência, parece que a PNPIC ela fica carregada de preconceitos, porque ali está trabalhando fisioterapia, novos modelos de atenção, novas racionalidades e modelos que não sejam tão medicalocêntricos e hospitalocêntricos. Então, ela não é tão bem vista quanto, por exemplo, outras políticas de assistência farmacêutica. Tá? Essa política ela está sendo coordenada pelo Departamento de Atenção Básica e o objetivo dessa política, essencialmente, é aumentar o acesso da população ao serviço de saúde, e particularmente da assistência farmacêutica em fitoterápicos, além de ampliar, obviamente, o leque de terapias que o usuário possa ter. Ou seja, eu não quero me tratar com AS, eu quero me tratar com um chá de alguma coisa, um fitoterápico. É possível, já que na rede privada isso já existe, eu posso me tratar na rede privada sim com homeopatia, eu posso me tratar sim com termalismo. Então o SUS logo, e considerando que essas práticas, que são na verdade tecnologias sociais, e aí uma crítica ao conceito, porque na verdade toda tecnologia é social, então é meio que extremamente redundante de se falar de tecnologia social, mas a ideia é que sim, eu quero me tratar com outras coisas que não aquilo que efetivamente a indústria farmacêutica coloca e que a ciência não neutra fornece monografias. Isso aqui é bom, isso aqui não é bom, e depois vem o Vioxx da vida e mata um monte de gente. Tá? Então, por que desconfiar das plantas que são base para um monte de coisa e que pode sim gerar inclusão produtiva, em detrimento de toda essa cultura que foi criada nos países do terceiro mundo? Né? Muito bem. Então, a tecnologia social ela estabelece uma interface interessante entre essas duas políticas, considerando que essa tecnologia social produz processos, metodologias e técnicas reaplicáveis, desenvolvidas em interação com a comunidade, que representam efetivas soluções de transformação social. E aqui a gente precisa destacar a questão das práticas sociais de saúde. Tá? O mundo está vivo até hoje porque, efetivamente, a gente conseguiu se adaptar ao mundo do jeito que ele é. Tá? E é muito interessante e oportuno também estar numa escola de politecnia, né? Porque politecnia ela pressupõe também um pensamento sistêmico. Então não dá para você pensar fragmentado. Pensar fragmentado é um perigo, né? Um dos piores. E a tecnologia social também, a gente entende, eu estou dizendo assim, nós estamos formulando isso aqui não é nenhuma verdade, isso aqui é a possibilidade de um mundo possível, é um mundo possível para a questão da tecnologia social. É coerente com os objetivos e princípios da política de plantas medicinais e da política de práticas integrativas, considerando que na cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos, a tecnologia possibilitará associar saberes tradicionais ou populares a conhecimentos técnicos e científicos, de forma a permitir a criação de projetos sustentáveis de desenvolvimento local e regional.
Além disso, somado ao método de trabalho em rede, a tecnologia social torna-se um mecanismo estratégico para reunir, organizar e articular um conjunto de instituições com o propósito de contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável mediante a difusão e a replicação em escala de tecnologias sociais em plantas medicinais nos biomas. Tá? Isso aqui, a gente está pensando, está achando que é isso. Isso aqui é uma tentativa de demonstrar mais ou menos que a tecnologia social ela permite essa interface entre essas duas políticas, e que a PNPIC ela busca ampliar o acesso, trabalha fortemente na promoção da saúde, na ampliação das opções terapêuticas, tá? E trabalha novas racionalidades no cuidado, tá? Na atenção e na promoção da saúde. E, por outro lado, por sua vez, a política de plantas, ela trabalha fortemente a cadeia produtiva, voltada ao uso sustentável da biodiversidade, para novas tecnologias, inovações, desenvolvimento e inclusão produtiva. Aqui foi uma tentativa de desenhar uma cadeia produtiva, ainda linear, mas a ideia não é de linearidade, a ideia é mesmo que ela tente demonstrar para o público que as etapas do processo de produção, de uso, que vai do conhecimento tradicional até o usuário, uma vez que a gente consiga efetivar essa política e que os serviços consigam dispensar fitoterápico nos postos de saúde, é que novos modelos de financiamento em ciência e tecnologia são efetivamente necessários. E é bom aproveitar que a FINEP falou que ela está aí para desenvolver socialmente, tá, né? Então, assim, é importante se pensar nesses segmentos e nesses elos dessa cadeia produtiva que estão totalmente excluídos, né? Eu sou de uma área que trabalha com farmacologia, então o cara que está na bancada, ele não quer saber, ele vai lá e ele pega o conhecimento, fala com o mateiro, pega a planta e tal, injeta no rato, publica o paper, tá ótimo, entendeu? E cadê o retorno social? E cadê essas relações sociais de ciência, sociedade, tecnologia? Tá? Então a tecnologia... Tá. E aí, a ideia é que a gente, num processo de inclusão produtiva, se trabalha a produção de plantas medicinais, essencialmente dentro da agricultura familiar. E, quem sabe, um dia chegar no orgânico disso. E a gente entende também que se a gente consegue resolver parte desse problema, que está para o lado esquerdo dessa cadeia, a gente consegue fazer com que o ciclo do que se chama complexo produtivo, seja da saúde ou qualquer tipo de complexo produtivo, eles consigam efetivamente trabalhar. Entendendo que a pesquisa e o financiamento são transversais a essas questões. Tá? E aqui, entendendo também que pensar a política, ou pensar as políticas nessa perspectiva, nos permitirá articular conhecimentos, saberes e práticas para o desenvolvimento social, né? Entendendo que não tem como separar o conhecimento tácito do científico e achar que eles estão em patamares diferentes. Muito bem, então, atualmente nós temos esse projeto dentro da vice-presidência que tem como objetivo apoiar a implementação do Programa Nacional de Plantas, envolvendo experiências de tecnologias sociais em rede para a cadeia produtiva, que sejam inclusivas, sustentáveis e reaplicadas. Eu já falei muito, mas faço questão de falar. A partir dos municípios apoiados para a promoção do acesso seguro e do uso racional. Tá? Mas é importante que se tenha uso seguro e racional para os medicamentos que vêm dos laboratórios, não só das plantas. Considerando que a mesma constitui um conjunto de técnicas de produção que utiliza de maneira ótima os recursos disponíveis de certa sociedade, né, maximizando assim o seu bem-estar, a necessidade de fortalecer as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, considerando os determinantes sociais da tecnologia, tá? E aí a importância da extensão, como o Daniel falou, a necessidade de um enfoque tecnológico para a questão do que vem sendo tratado como inclusão social. E a avaliação e reflexão sobre o tipo e a qualidade da tecnologia que queremos incorporar no SUS. Eu como usuário, quero escolher o que eu quero usar no sistema. Tá? E os pressupostos também. A ideia é que sugere o acesso seguro e uso racional de plantas, uso sustentável e o desenvolvimento da cadeia produtiva. Nós estamos trabalhando algumas metodologias, eu estou chamando de metodologia tentativa, tendo no centro disso o Programa Nacional de Plantas, porque apesar de entender que existe uma interface com a PNPIC,
o nosso foco ainda é o programa de plantas, onde gira em torno tecnologias sociais, as redes, os arranjos produtivos e as tecnologias de informação e comunicação. A transdisciplinaridade e intersetorialidade no planejamento da ação são estratégicos, a atuação por bioma, o trabalho em rede, a gestão da informação, mapeamento de programas e experiências em fitoterapia, reaplicação e desenvolvimento de novas tecnologias. Então, a ideia é que a gente trabalhe nessa perspectiva, tá? E a transdisciplinaridade, como alguém falou, e a intersetorialidade é fundamental, não tem como fugir disso. Aqui é uma tentativa de se discutir um arranjo produtivo para as plantas medicinais em saúde. Isso aqui foi apresentado pelo secretário de Ciência e Tecnologia, o Dr. Carlos Gadelha. E essa estratégia de trabalhar a política no território necessariamente passa por trabalhar a família, o PSF, as escolas, as empresas, as universidades, os institutos de pesquisa, e como que isso... Bom, isso aqui é um modelo a priori, tá? A gente precisa se debruçar mais aqui e pensar melhor como é que se faz isso, como que se faz isso em rede, considerando todas as peculiaridades territoriais do nosso país, tá? E aqui, meio que para destacar o alinhamento com o programa Brasil Sem Miséria, tá? Considerando a saúde como articulador da política, tá? Aqui é o centro, eu coloco assim, tecnologia social e plantas medicinais, e algumas dimensões que a gente também está discutindo lá na vice-presidência, tá? Que é a dimensão da inovação, do desenvolvimento social, da promoção, e a dimensão da biodiversidade mais focada na questão da abordagem ecossistêmica, tá? Dos serviços ecossistêmicos. E considerando que essa política ela constitui um campo privilegiado para a geração de inovações incorporando setores estratégicos, é um fator estruturante para o desenvolvimento regional, para o etnodesenvolvimento e para a conservação da biodiversidade, tá? Cadeia produtiva organizada a partir de arranjos produtivos locais, novas lógicas de mercado e de financiamento em ciência e tecnologia para a cadeia em ciência e tecnologia e fortalecimento das articulações entre ciência, tecnologia e sociedade. Bom, na dimensão do desenvolvimento econômico, vale ressaltar que existe um potencial de mercado que ainda não está explorado no seu máximo, né? Você vê que nesse gráfico a América Latina, no mercado mundial, ela detém 5% da produção desse mercado de fitoterápicos, com toda essa biodiversidade. O que faz com essa biodiversidade, afinal? É fato que a gente não tem tecnologia de síntese, é fato que a gente não tem tecnologia para algumas coisas, tem tecnologia para uma série de outras coisas. E como que o brasileiro se reinventa nisso? Essa é a questão, porque o brasileiro tem muita plasticidade para fazer isso, né? Não dá para copiar o modelo americano, não tem como. Se a gente cair nessas farelas de achar, não vai continuar produzindo paper e a gente não está de cara com a nossa realidade, é complexo, não é simples não. Tá? O setor de medicamentos movimenta 21,7 bilhões de dólares por ano. Tá? O setor de fitoterápicos no Brasil movimenta 400 milhões de dólares ao ano, que representa 6,7% da cadeia produtiva de medicamentos no Brasil. A cadeia de plantas medicinais é altamente agregadora de valor, apresentando um preço médio de 41,10 dólares por quilo no comércio exterior, enquanto que a soja e os derivados, e seus derivados, têm um valor médio de 0,323 dólares por quilograma. Tá? Isso aqui eu retirei da tese da Ana Cecília, que é da Anvisa, e ela que coordena a política, de me dá isso aqui que vou colocar na apresentação. Bom, agora mais dentro daquela dimensão da biodiversidade, a gente está discutindo a importância dessa abordagem ecossistêmica no território para o desenvolvimento, para que a saúde, para a promoção da saúde no território, e também estamos discutindo esse modelo de produção de ocupação no território, tá? Onde nós temos uma abordagem tradicional, onde a economia, tá? E as comunidades estão em detrimento da economia e o meio ambiente em detrimento dessas duas outras, né? Que é da economia. Como que o desenvolvimento chega em alguns espaços? Por exemplo, como que você coloca hidrelétrica na Amazônia?
Como que você chega e coloca pasto enfim, toda essa lógica do agrobusiness, como é que isso se coloca, como que isso impacta na saúde? E essa discussão, acho que ela está bem dada aqui dentro da Fiocruz. Tá? E é uma matriz insustentável, ela é inéqua e insustentável. Então, nós temos que trabalhar, e utilizando o conceito de tecnologia social e de empoderamento social e todas essas questões que são importantes de abordar, trabalhar o equilíbrio, né, da economia, do ambiente e da população, para se gerar uma equidade e saúde nesses espaços. Tá? Que eu estou chamando, que eu não, mas isso aqui eu retirei de um livro, de uma publicação da OMS, eu acho. Tá? Bom, e aí, se a gente não consegue trabalhar esse equilíbrio todo, a gente vai ter como consequência todos esses ciclos de intervenções antrópicas que causam danos à saúde humana, que é a mineração, a contaminação, os poluentes, enfim, e tudo isso comprometendo a saúde humana. Tá? A questão fundiária na Amazônia, por exemplo, é complicada. Na perspectiva da dimensão da promoção da saúde, a gente entende que a política ela pode ela envolve a questão do desenvolvimento, ela possibilita o desenvolvimento de modelos de atenção a partir da combinação de saberes e técnicas para atender a necessidades de saúde individuais e coletivas. A promoção da articulação entre os diversos recursos físicos, tecnológicos e humanos disponíveis de forma a enfrentar e resolver os problemas de saúde, além de valorizar os conhecimentos da população no cuidado em saúde e ofertas de possibilidades terapêuticas integrais. Nesse processo de levantamento de experiências no Brasil, nós nos deparamos com um projeto de plantas medicinais em Itaipu Nacional, que está dentro de um programa que chama Programa Cultivando Água Boa. Tá? E, em termos de arranjo produtivo para a planta medicinal, foi o que a gente encontrou que está mais articulado nessa questão de eles produzem a matéria-prima, ainda que no formato de... Eles têm um horto, eles fazem o beneficiamento, a secagem, controle de qualidade e depois eles doam, né, como alimento, porque como a regulação não permite ainda, em todo um conjunto de gargalos da regulação, eles doam para o posto de saúde e a médica prescreve para os pacientes quando ela entende que deve prescrever. Então, existem alguns gargalos nesse processo. Se trata referente à regulação. Outra é a questão da produção. Afinal de contas, se eu coloco o agricultor familiar para plantar, para dizer, vamos produzir em escala a planta medicinal, quem compra essa produção? E nós agora montamos um termo de cooperação entre o MDA, a Itaipu Nacional, e eu espero que essa discussão seja fortemente debatida aqui dentro da Fiocruz, porque a Fiocruz ela precisa estar à frente desse programa, ela tem força para estar à frente desse programa, para que a gente supere esses desafios. Além disso, a Fiocruz tem uma experiência muito interessante, que é o do Profito Pedra Branca, que é coordenada aqui pela Sandra, lá na Mata Atlântica, e que a gente entende esse projeto como um projeto estratégico. A Mata Atlântica, esse espaço da Mata Atlântica, ele é estratégico para a gente desenvolver todas as possibilidades de experimentação, experimentar não só o pensamento, mas a prática, tá? Estruturar os agricultores em cooperativas, etc. Tal coisa que a Sandra já fez. Eu estive lá e está bem interessante, inclusive em parceria com o Banco do Brasil. Tá? E o objetivo, a Sandra me corrija se eu estiver errada, é estimular na região a produção de plantas nativas da Mata Atlântica, logo um bioma importante, monitorando o cultivo, o beneficiamento, a comercialização, promovendo o desenvolvimento socioambiental. Tá? E esse projeto é desenvolvido por Famanhírios. Tá? A outra coisa, eu estava até conversando com a Sandra, assim, como que a gente consegue, seria possível que esse espaço da Mata Atlântica pudesse se transformar ou compor uma experiência em que a gente pudesse trabalhar esses gargalos, ou seja, tem como plantar em escala, tem como dizer para o município para comprar, quais são, enfim,
quais os métodos possíveis de se articular essas coisas dentro desse território. Enfim. E as outras experiências também, o projeto Farmácia Viva, do professor Matos, no Ceará, tá? Que no contexto da política nacional compreende necessariamente o cultivo, a coleta, o beneficiamento, o armazenamento de plantas medicinais, a manipulação e a dispensação de preparações magistrais e oficinais de plantas medicinais e fitoterápicos, não sendo permitida a comercialização. O Ministério da Saúde lançou uma portaria, tá? Reconhecendo a farmácia viva como uma experiência a ser fomentada. Outras experiências é o Centro Nordestino de Medicina Popular, do Celerino, o pessoal do desenvolvimento participativo em comunidades tradicionais amazônicas lá em Oriximiná, Pará, a Botica da Família em Campinas. Campinas é um bom modelo, porque ela já tem uma legislação, uma política bem interessante, a farmácia nativa, e a farmácia viva em Santarém, que o pessoal também está querendo trabalhar. As minhas considerações finais referem-se à aplicação de TS para a implementação da política, considerando que a mesma constitui uma proposição alternativa para o enfrentamento dos problemas sociais. Entretanto, isso pressupõe a sensibilização dos tomadores de decisão para a elaboração de políticas públicas que promovam uma relação ciência, tecnologia e sociedade mais democrática e que permitam contribuir para o desenvolvimento pautado nas demandas reais de inclusão social para a cidadania. Então, acho que isso daí é um compromisso de todos nós. Tá? Muito obrigada e eu fico à disposição. Eu queria agradecer Daniel, Vanessa, Josiane pela exposição. E aí eu fiz aqui algumas anotações, né, assim, longe de parecer algum tipo de consolidação, mas coisas que eu fiquei imaginando, né, e aí eu vi que, anotei aqui, que essas tecnologias sociais, elas são constituições altamente complexas, né, diferentemente do que às vezes a gente costuma associar a coisas simples, né, e que admitem muitas aplicações, conceitos e abordagens. E elas estão assim, afetas às dinâmicas apropriadas ou nascidas em diferentes grupos e atendem também a diferentes propósitos, seja político, econômico ou social. A questão também que me chamou muita atenção é sobre a característica intrínseca dessas tecnologias, delas já, dentro da sua origem, já está organizada, essa organização em rede, né? O componente participação, a questão do coletivo, do componente pedagógico, ele está intrínseco às tecnologias, né? As tecnologias sociais. E aí, esse caráter de participação, né, de coletivo, ela acaba emergindo e sendo uma dinâmica de uma estruturação em rede. Né? Então, a gente, né, pode observar que está sempre vinculada a redes. Né? Elas não estão unicamente, elas não estão sozinhas. Os projetos, né, a elaboração das propostas, né, das iniciativas, elas têm essa necessidade de organização em rede. Né? E aí a gente agora gostaria de abrir o debate, né, e de colocar a palavra para quem quiser fazer trazer suas contribuições, questionamentos, dúvidas, né, para as pessoas que estão aqui, né, que fizeram a exposição. Gente. Muito obrigada.